Olá! Neste vídeo falaremos sobre Alain Fournier. Embarque nesse vídeo em mais um Você Conhece. Alain Fournier, pseudônimo de Henri Alban Fournier, nascido em 3 de outubro de 1886, em La Chapelle-d'Angillon, seu pai, Augustin Fournier, geralmente chamado de Auguste, um jovem professor que acabará de ser nomeado para a comunidade Marseille, onde o pequeno Alain passou seus primeiros 5 anos. Sua mãe, Marie Albânia Barthe, também era professora. Ele viveu a maior parte de sua infância em Épinal e Le Fleuriel. Alain era aluno de seu pai, e tinha como companheira de brincadeiras e leituras, a irmã Isabelle. Aos 12 anos, Alain partiu para Paris, onde iniciou seus estudos secundários na instituição Lycée Voltaire, arrecadando quase todos os prêmios. Ele sonhava em ser marinheiro para fazer viagens, convence seus pais, em setembro de 1901, que tinha que ir para Brest, para se preparar para o vestibular para a escola naval. Entretanto, a experiência seria muito dura, e ele desistiria 15 meses depois. Foi na escola secundária de Bourges que ele se preparou para o bacharelado, se formando em julho de 1903, ele fez estudos superiores em literatura no Lycée Lacanau, de 1903 a 1906, depois no Lycée Louis Le Grand, de Paris, onde preparou-se para o vestibular da École Normale Supérieure. Foi no Colégio Lacanau que Alain conheceu Jacques Rivière, de quem se tornou um grande amigo. Rivière regressou a Bordeaux em 1905, mantendo com ele uma correspondência quase diária que seria publicada em 1928. Jacques Rivière casou com a sua irmã mais nova Isabelle, em 1909. Quando tinha 18 anos, Alain Fournier saiu de uma exposição de pintura, no Grand Palais, e conheceu uma jovem alta e bonita, que lhe chamou a atenção. 10 dias depois, ela se apresentou como Yvonne de Quiévrecourt. Embora tenha se encantado com ela, o amor dos dois era impossível, pois Yvonne estava noiva e prestes a se casar com um médico naval chamado Amédée Brochet, com quem veio a ter 2 filhos. Mesmo assim, Alain não conseguia esquecer Yvonne e passou 8 anos pensando nela, mencionando-a em sua correspondência. Na verdade, Yvonne de Quiévrecourt serviu de inspiração para a personagem de Yvonne de Galais em seu romance. Após falhar na prova oral em julho de 1907, Alain Fournier cumpre seu serviço militar de outubro de 1907 a setembro de 1909, primeiro em Vincennes, e em vários quartéis em Paris, e depois como tenente-reserva no 88º Regimento de Infantaria em Mirande. Liberado no outono de 1909, ele não retoma seus estudos, mas é contratado como cronista literário no jornal Paris em 1910. Ele começa a publicar alguns poemas, ensaios ou contos que têm algum sucesso. Ele então conhece vários grandes pintores e escritores de seu tempo, Maurice Denis, André Gide, Paul Claudel, André Soares e Jacques Copeau, e desenvolve uma grande amizade com Charles Péguy e Marguerite Audoux. Mas acima de tudo, ele lentamente elabora a obra que o tornará famoso, O Grande Meaulnes, publicado em novembro de 1913 pela Émile Poe. Este romance quase ganhou o prêmio Goncourt, mas foi quase unanimemente aclamado pela crítica da época. Em 5 de maio de 1912, apresentado por Charles Péguy, Alain Fournier assumiu o cargo de secretário de Claude Casimir Perier, filho do ex-presidente da República. Ele o ajudou a concluir um importante trabalho intitulado de Brest, Porto Transatlântico, que foi publicado em abril de 1914 pela editora Hachette. A partir desse momento, Alain Fournier passou a frequentar a residência da esposa de Casimir Perier, Pauline Bendard, uma atriz famosa, sob o nome de Madame Simone, e prestou-lhe diversos serviços. Em 1957, Madame Simone revelou o relacionamento apaixonado e muitas vezes tempestuoso que teve com o jovem escritor, 9 anos mais novo que ela, a partir de junho de 1913, em seu livro, Sob Novos Sóis. Alain Fournier era frequentemente recebido na propriedade do casal em Trier-la-Villa, onde também eram recebidos Charles Péguy e Jean Cocteau. Foi sob as árvores do Parque do Castelo de que ele escreveu vários capítulos de seu segundo romance, que na época era chamado de Colombe Blanchet, mas que ele não pôde concluir antes da declaração de guerra. A correspondência dos dois amantes foi publicada em 1992, apresentada e anotada por Claude Sicard.
Ele também teve um relacionamento com uma jovem empregada doméstica, chamada Jane Bruneau, que é retratada como Valentine Blondeau, a noiva de Franz de Galais, no seu livro O Bosque das Ilusões Perdidas. Durante o mesmo ano de 1913, que iniciou o seu caso com Madame Simone, Alain Fournier encontra pela segunda vez Yvonne de Quievrecourt. Os reencontros inocentes ocorreram durante o verão, onde a jovem mãe de 2 filhos estava visitando seus pais. Alain é abalado, notas em um pequeno caderno preto testemunham isso, mas sua vida amorosa tomou irreversivelmente uma nova direção. Ele ainda troca algumas cartas com Yvonne, mas nunca mais se viram. Como tenente da reserva, Fournier foi mobilizado em 2 de agosto de 1914. Ele deixou Cambo, no País Basco, onde estava de férias com Madame Simone, para se juntar ao seu regimento, em Miran. Fournier foi designado para a 23ª Companhia e, após uma semana de marcha até as proximidades de Itan, ele e seus homens chegaram ao fronte depois de viajar de trem, do Campo Rouge, até o campo de Suippes. Lá, ele participou de vários combates mortais em torno de Verdun, junto com sua companhia. Em 22 de setembro, um grupo composto por 2 companhias, lideradas pelo tenente Paul Marian e pelo tenente Alain Fournier, recebeu ordens para realizar uma missão de reconhecimento ofensivo na região dos Altos de Meuse, com destino a Dommartin-la-Montagne, cerca de 25 quilômetros ao sudeste de Verdun. De acordo com testemunhos posteriores, um tanto divergentes, do sargento Zachary Baquet e do soldado Laurent Anglas, Fournier e seus homens alcançaram a trincheira de Calonne, onde encontraram o capitão Savigny Boulbey, de Gramont, que assumiu o comando e decidiu atacar o inimigo. Ao ouvirem disparos, eles tentaram se reunir à 22ª Companhia de Marian, que havia se deparado com um posto de socorro alemão e começado a atirar. Após fazer alguns prisioneiros, o grupo liderado por Fournier foi atacado por uma companhia prussiana na borda da floresta de Saint-Rémy, e sofreu muitas baixas causadas por metralhadoras. 3 oficiais, incluindo Fournier, e 18 homens foram mortos, enquanto Marian e o restante do grupo conseguiram recuar. De acordo com o Diário de Marcha e Operações, 3 oficiais, um sargento e 18 soldados das companhias foram considerados desaparecidos na Batalha de Saint-Rémy, de 21 a 30 de setembro. Se acreditarmos em certas fontes, a patrulha da qual Fournier fazia parte teria recebido a seguinte ordem: atirar em soldados alemães encontrados inesperadamente e que eram enfermeiros, e teriam obedecido, o que os alemães teriam considerado um crime de guerra. Segundo Gerd Krumeis, professor da Universidade Alemã de Düsseldorf, é verdade que a patrulha de Fournier atacou uma ambulância alemã, mas é difícil estabelecer os fatos precisos. Um documentário em vídeo cita 3 memórias escritas posteriormente, por 2 franceses e um alemão, que esclarecem a seguinte situação. As tropas francesas avançam, veem soldados alemães carregados de armas e atiram imediatamente neles. Esses alemães eram enfermeiros que tinham a missão de reunir os feridos ao redor de uma ambulância e, ao mesmo tempo, trazer as armas desses mesmos feridos, o que causou uma confusão entre os soldados franceses, agravada pelo estresse e pela fadiga. A ficha militar de óbito, publicada no site francês Memória dos Homens, menciona que Fournier foi morto pelo inimigo em 26 de setembro em Vaux-le-Palais, uma cidade próxima à trincheira de Calonne. O bosque de Saint-Rémy fica entre o limite desta cidade e a trincheira de Calonne. Um monumento é dedicado a ele, no cruzamento entre esta estrada. Fournier morreu sem ter tido filhos. O desaparecimento do tenente Fournier, que foi relatado pela imprensa, causou grande comoção em seus contemporâneos, apesar de sua morte oficial só ter sido declarada em junho de 1920. Ele foi homenageado póstumamente com a Cruz de Guerra com Palma, e nomeado Cavaleiro da Legião de Honra. Por quase 8 décadas, seu corpo permaneceu desaparecido. A partir de 1977, Michel Algras iniciou uma investigação para encontrar a provável localização dos últimos momentos de Alain Fournier. Em 2 de maio de 1991, Jean-Louis encontrou seu corpo e os de seus 20 companheiros de armas, a maioria deles originários da região de Mirande, em uma vala comum nos bosques perto de Saint-Rémy-la-Calonne. Eles haviam sido enterrados pelo exército alemão no local da batalha. Após escavações arqueológicas meticulosas e uma análise minuciosa dos esqueletos em laboratório, eles foram solenemente sepultados no Cemitério Nacional de Saint-Rémy-la-Calonne. A lenda de um escritor que morreu pela França aos 27 anos de idade
tendo escrito apenas um romance, sem dúvida, contribuiu para a fama literária de Alain Fournier. Seu nome está entre os escritores mortos em combate durante a Primeira Guerra Mundial, listados nos muros do Panteão, em Paris. O livro escrito por Alain Fournier é um retrato poético e melancólico da juventude, do amor e do desejo de escapar da monotonia da vida cotidiana. A obra é considerada um exemplo marcante do estilo literário francês, conhecido como romance de formação. Em resumo, O Bosque das Ilusões Perdidas é um clássico da literatura francesa por sua beleza poética, sua profundidade temática e seu status icônico como uma obra singular escrita por um autor que morreu jovem, e deixou um legado literário impressionante. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece!